Olá, mais uma vez chego até você já nesse tempo quaresmal, muito importante porque nós já estamos quase concluindo mais uma semana, vamos concluir esse tempo da quaresma e viver cada vez mais a força e a graça que santifica. Então só lembrando, recordando nesse tempo quaresmal a força e a graça de Deus. Começamos com aí as 3 motivações para que pudéssemos viver cada vez mais a força de Deus. Oração, jejum e caridade, né? Ou esmola, como diz o texto. Mas, sobretudo, essa dimensão bonita da graça de Deus que vai nos santificando. Depois, caminhamos com Jesus nesse período em que ele enfrenta as tentações do deserto, que ele transfigura sobre a montanha diante de Pedro, Tiago e João, mostrando para eles a redenção, mas a voz de Deus falando para eles pudessem escutá-lo. E também, depois, o encontro com a samaritana, que faz com que ela possa se converter e ver cada vez mais a força de Deus. Tudo isso para nos ajudar a perceber que também nós somos chamados a viver cada vez mais o amor de Deus, a graça que vai santificando na plenitude do amor de Deus, para que nós não desanimemos diante de nosso fracasso, diante de nossas dificuldades. Mas é tempo da quaresma, tempo de revigorar a nossa força para prosseguir o caminho da fé, o caminho da graça de Deus. Depois, um pouco mais, uma semana, nós encontramos Jesus falando com a samaritana no poço de Sicar, onde nós percebemos que é o poço de Jacó, em que os filhos, deu para os filhos, ele e os animais, os filhos tomaram, para que nós também possamos revigorar a nossa força, a graça de Deus, e viver cada vez mais para ele. Sentir o amor de Deus, sentir a presença de Deus naquilo que dá sentido para a nossa vida e faz com que nós possamos cada vez mais viver essa harmonia, viver cada vez mais a graça de Deus. E ali ela se converte porque ela percebe que somente Jesus tem uma água viva para libertá-la de seus pecados, das suas dificuldades, das suas limitações, mas sobretudo o amor de Deus. É isso que dá sentido para a nossa vida. Depois chegamos aí na 4ª semana, vivendo esse momento tão bonito em que Jesus realmente cura um cego de nascença para que ele possa ver. É necessário que nós também possamos entender que nascemos na cegueira, nascemos afastados de Deus, nascemos nas trevas, mas a força do nosso batismo, a água pura, como diz a água de Siloé, a água do nosso batismo, abriu os nossos olhos para que possamos ver cada vez mais a presença e o amor de Deus em nossos corações e em nossa vida. Assim vamos vivendo cada vez mais um momento de conversão, um momento da maturidade, um momento realmente em que nós colocamos cada vez mais uma experiência bonita na nossa dimensão. Não desanimemos, fiquemos firmes na fé, no amor de Deus, para que assim nós também possamos sentir a sua presença no nosso meio, revigorando as nossas forças, para que nós possamos trabalhar a nossa conversão. Então o tempo quaresmal é um tempo muito profundo, muito bonito, é um tempo realmente da liturgia que nos ajuda a expressar a nossa fé, expressar cada vez mais o amor de Deus em nossos corações e em nossa vida. Que todos nós possamos a cada semana, a cada dia, a cada momento, na escuta da palavra de Deus e melhorando, mudando a nossa vida e fazendo acontecer cada vez mais a força do amor de Deus que plenifica. Por isso, cada um e todos nós possamos realmente avaliar o nosso tempo quaresmal na força da fé, na alegria do amor de Deus. Que Deus abençoe, fortaleça e fortifique para que nós também que nós possamos vencer as tentações como Jesus, transfigurar diante dos outros, tomar a água viva, a água pura que é do Cristo Jesus e, sobretudo, que nós possamos enxergar com firmeza de fé. A todos a bênção de Deus e a graça que santifica. Em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus. Boa quaresma final aí dessa semana.